E normalmente ferro também. Tem que suplementar ou tem que ter uma alimentação muito rica aí em verduras. E daí a gente põe a parte de soja e a gente entra com outras proteínas, por exemplo, que a gente precisa, que viriam aí não só da soja, mas de algas que a gente tem, entendeu? É uma alimentação bem diferenciada daí, que não é normal pro, vamos dizer, o vegetariano do dia a dia. É claro que todas as pessoas precisam de um acompanhamento de uma nutricionista, mas as pessoas, assim, veganas e vegetarianas... Precisam mais, é mais difícil, para equilibrar toda essa parte de composição nutricional, quando a gente fala de vitaminas e minerais, é muito mais difícil. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. Eu sempre falo assim, se você vai pro hospital, é bom você ir gordo. Tá? Não, é verdade. Se você vai pro hospital, é bom você ser gordinho para ir pro hospital. Porque você vai perder muita massa lá. Por quê? Porque o metabolismo, quando você está doente, ele é extremamente acelerado. E muitas vezes, quando você está doente, você não consegue comer. Ou, além, pior disso, às vezes você nem pode. Você está numa alimentação enteral, ou às vezes está numa alimentação parenteral. Então, assim, o catabolismo é muito grande. E isso é verdade, sim. Na verdade, se você entra mais cheinho, a sua chance de sobrevivência é muito maior de quem entra magrinho. Você tem mais estoque ali. Você tem mais estoque para aguentar. Então, já fica a dica aí pro pessoal. Eu já tô no processo. Já tá no processo? Já tá de engorda? Tá no processo de engorda? Fiz 3 anos de academia, uns 6 meses com dieta, já tá ótimo. Tá ótimo, né? Já garantiu o estoque ali. Agora é só... É claro que os hospitais hoje, eles têm suplementações que podem ser oferecidas, mas mesmo assim, é muito pouco pro paciente quando tá lá em estado crítico. Sim, mas falando ainda de proteína, existe aquela guerra, né? As pessoas que não comem carne animal e acabam pegando a proteína vegetal. Existe melhor e pior? Tipo, mesmo que você seja vegano ou algo do tipo, você tem que comer carne de animal, porque existe diferença na qualidade ou não? Existe, sim, diferença na qualidade e na absorção. Então, por exemplo, se a gente for para os wheys, né? O whey vegano e o whey à base da proteína do leite. Quem toma whey vegano... tem que misturar. Tem que ser whey, por exemplo, de ervilha com whey de arroz. Se ele tomar só o whey de arroz ou só o de ervilha, o que acontece? Ele não chega na composição ideal dos aminoácidos essenciais. E uma outra coisa que sempre é muito importante... Você lembra do aminoácido que eu falei? Que você tem que olhar quantas miligramas você está tomando? A leucina. Então, isso é o mais importante se você está pensando em construção de massa muscular. Então, quando você faz o mix, você tem que calcular a quantidade de leucina. Então, faz diferença assim. Para uma pessoa que é vegetariana, é muito mais difícil ela ganhar massa muscular do que uma pessoa que é carnívora. E isso você pode ver fisicamente. O biotipo das pessoas vegetarianas e o biotipo das pessoas carnívoras. Agora, eu não tô falando que ser vegetariano é ruim, tá, gente? Sim. Eu só tô falando aqui no que diz respeito à construção de massa muscular, tá? Normalmente, os vegetarianos, eles vivem mais. Claro que é o vegetariano que come, que a base da alimentação dele são as verduras e legumes e leguminosas, né? Os feijões, ervilhas, lentilhas. Eles vivem mais do que os carnívoros. Isso é comprovado cientificamente. Agora, existe o vegetariano que come sua massa. Então, esse aí, na verdade, é o pior de todos, porque ele não come as verduras e os legumes, as leguminosas que seriam, vamos dizer, de qualidade, de uma alimentação rica em nutrientes, para comer uma massa, um pão, que ali a gente só tem uma farinha refinada, que, na verdade, ele só está comendo carboidrato. Né? Nesse caso aí, normalmente esses vegetarianos têm mais facilidade de engordar. Daí. O que come muita massa, com certeza, com certeza.
Então, visualmente ali, você chega pra pessoa e fala, você não tá comendo mato, né? Você tá comendo massa, né? Então, Safado. assim, vegetariano é muito bom, é saudável, desde que ele tenha uma dieta extrema equilibrada e uma rotina com essa alimentação muito estruturada e equilibrada. Não é fácil, gente, ser vegetariano, é difícil. Não, acho que não. Ah, é muito mais fácil ser carnívoro, como a gente. E mais gostoso, né? Não, brincadeira. Pessoal, todo Não, respeito aí, aí, brincadeira. Mas eu acho que talvez o nível de consciência da pessoa que é vegetariana envolvendo a alimentação, ela tem que saber muito mais do que um carnívoro, né? Muito mais, porque ela tem mais deficiência de elementos nutritivos, como, por exemplo, vitaminas do complexo B. Por exemplo, a B12. Sim. E normalmente ferro também. Tem que suplementar ou tem que ter uma alimentação muito rica aí em verduras. E daí a gente põe a parte de soja e a gente entra com outras proteínas, por exemplo, que a gente precisa, que viriam aí não só da soja, mas de algas que a gente tem, entendeu? É uma alimentação bem diferenciada daí, que não é normal pro, vamos dizer, o vegetariano do dia a dia. É claro que todas as pessoas precisam de um acompanhamento de uma nutricionista, mas as pessoas, assim, veganas e vegetarianas... Precisam mais, é né? mais difícil, para equilibrar toda essa parte de composição nutricional, quando a gente fala de vitaminas e minerais, é muito mais difícil. Entendi. E Karen, numa questão assim, envolvendo os alimentos fit, né? Que hoje tá na moda, né? Super. Tudo é fit. Tudo é fit. Só que aí você vai ver lá os elementos, as características nutricionais lá, e você acaba, às vezes, comendo alimentos super, com muita caloria, né? Esses alimentos, eles servem para encaixar na dieta mesmo? Ou ele é puro marketing que encontrou que esse mercado funciona? A gente tem as duas coisas, né? A gente tem os alimentos que podem ser encaixados na dieta, mas a gente tem que olhar sempre com muito cuidado. E a gente tem o que o marketing, né, das grandes empresas colocou aí no mercado. Então, assim, se você pergunta para mim, o que você acha dos alimentos fits? No geral, eu vou falar para você, não como alimento fit, como alimento de verdade. Não vá comer uma bolachinha lá escrita que ela é fit e que ela tem, sei lá, 50 calorias, sendo que um pão vai ter 80 a 90. Você vai perguntar para mim um pão caseiro, um pão de fermentação natural. Qual é melhor? É melhor, é muito mais saudável, tem muito mais valor nutritivo você comer o pão de fermentação natural do que uma bolachinha fit. Agora, qual é a vantagem da bolachinha fit? A quantidade calórica que ela te oferece. Só que isso, ao longo do tempo, pode te desnutrir. Por quê? Porque ela tem pouca caloria, mas ela também não tem nutrientes ricos ali, entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem que se hoje ponderar. Por que eu estou usando esse alimento fit? Estou sendo enganado? Ou não, eu quero porque eu quero uma quantidade com menos calórica e o resto do que eu precisar de vitaminas, minerais, eu vou pegar de outros alimentos que eu estou comendo. Entendeu? Então, tudo bem. Mas que a gente tem, por exemplo, barrinha de cereal. Por que você come? Quando chega para mim, eu falo assim, mas por que você come isso aí? Você gosta tanto assim, é tão bom... Aí nem fala, gostoso, por quê? Né? Eu falei, você já leu os ingredientes? Você já leu? Não adianta ler rótulo, quanto tem de caloria, quanto tem de proteína, carboidrato, gordura, porque, além disso, gente, no Brasil, ainda a gente tem a nossa Anvisa que ela tolera algumas coisas. Então, por exemplo, gordura trans, se é menos de 1% do total de conteúdo de alimentos ali dentro daquele pacote, não precisa mencionar. Você pode dizer que não tem. E, na verdade, muitas vezes tem. Só que se você come 2 biscoitinhos, ok, mas a pessoa que come isso todo dia e não é 1 ou 2 biscoitinhos e tá achando que come 0 gramas de gordura trans, ela não tá comendo 0 gramas de gordura trans. Porque ali, quando ela ingere, se tiver menos de 1%, não está mencionado e, inclusive, está mencionado 0. Mas ela vai estar ingerindo. Então, isso, com os dias, na semana, ela tem um acúmulo de gordura trans. Então, assim, a gente tem... Claro que são leis para possibilitar a indústria
a trabalhar, a gordura trans, o que ela faz? Ela dá crocância, ela dá sabor. Então, por isso que eles colocam. Além disso, tudo que é industrializado, a gente tem que ficar de olho. Por quê? Tem sempre, por exemplo, adoçantes, tem estabilizantes, tem emulsificantes, né? E daí você vai perguntar para mim, mas tudo isso é bom? Depende para quem. É bom, é bom para a gente ter um produto de prateleira que dura mais tempo. Então, é bom para a gente sanar a fome do mundo, ok? Mas é bom para eu comer? Isso faz bem para minha saúde? Claro que não. Se eu puder comer um alimento que não tem emulsificante, que não tem conservante, que não tem corante, é muito melhor, é muito mais saudável. Então, é isso que a gente sempre tem que ponderar. Então, eu sempre falo assim, gente, vocês vão comprar leite no supermercado, quem vai? Eu só compro leite de caixinha. Ótimo. Você já pega o leite que você compra de caixinha e lê tudo que tem de ingrediente. E depois você fala o que é leite ali. Aí você vai perguntar, mas existe leite de caixinha bom? Existe leite de caixinha que é só leite.